é o item 5 do capítulo 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10 chama-se Bem-aventurados os misericordiosos. E todo o capítulo, 21 itens, é em cima do tema perdão. E a gente vai estudar os textos do Evangelho contidos do item 5 ao item 8, tá? Na verdade são 2. E nós vamos refletir sobre o que quis dizer Jesus para nós com essa fala, tá? Jesus, observando as pessoas lá no monte, quando Jesus chegava e ia caminhando, já ia entrando na turma e indo, até quando ele parava e aí reunia todo mundo ao redor, né? E muitas vezes foi nesse monte, que a gente fala em sermão da montanha, não é montanha, é um monte. E Jesus se colocava provavelmente no lugar mais alto e falava e a turma ouvia, né? Todo mundo ao redor. E juntava muita gente sempre, né? E Jesus olhava para as pessoas, ouvia suas queixas, via os seus comportamentos. E sempre que ele tinha essa capacidade, ele via esses espíritos que estavam nas pessoas. Ele olhava para a gente e com os olhos ele sabia exatamente com quem ele estava falando, né? Que dor a gente sentia, as pessoas que estavam lá. Então ele via muito ressentimento no coração das pessoas, né? Era um povo muito embrutecido também, muito ignorante, com muitas dificuldades. Então isso para eles era inerente, fazia parte, né, da vida deles. E Jesus se compadecia disso. Então, diante de alguns problemas que provavelmente apareceram lá, Jesus veio com essa fala. Vejam, sempre adaptado ao momento e à situação que eles viviam naquele lugar, né? Então ele falou assim: reconcilia-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que esse juiz te entregue ao ministro da justiça. Nossa, que grave, né? E sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo, que não sairás de lá, da cadeia, enquanto não pagares até o último ceitil, o último centavo. Aí, ele ainda continuou. Talvez ele tenha falado isso aqui um pouquinho antes, hoje. Falou assim, em relação às pessoas que às vezes tinham culpas, magoavam alguém, estavam devendo alguma coisa, não até nem material, mas moral para alguém, tinham feito uma bobada, uma mancada, né? Então eles iam pedir perdão. Então eles iam para a sinagoga, chegavam lá com algum donativo. Esse donativo podia ser em dinheiro, podia ser um animal que eles doavam lá, que eles sacrificavam como um ato de redenção para eles, para se redimir, não é? Então eles doavam aquele animal ou dinheiro, então ele colocava essa oferta diante do altar. Eles, na verdade, a ritualística, né, significava assim, se entregar o próprio espírito ali para Deus, não é? Pedindo perdão com aquele donativo. E Jesus não era feito esse tipo de coisa, né? Ele não adianta nada, porque ele olhava e dizia, mas ele está ali fazendo esse sacrifício, não é? Porque tudo para eles era muito custoso, criar um animal, era muito caro, e não era uma coisa tão comum assim, ter um monte de animais no jardim, em criação em casa, né? No território não era comum, mesmo porque o clima naquela região era muito adverso, né? Muito deserto muito perto, então não era como para nós aqui no Brasil, tudo é bom, tudo é fácil, né? Então realmente era dado do bolso assim, muito, né? Só que Jesus olhava e via que aquele espírito não estava preparado para aquilo. É que nem quando a gente vai doar alguma coisa do bolso, não dá bola para quem está ali em sofrimento. Não adianta. Não te acrescenta muita coisa, ou nada.
Então Jesus ainda acrescentou dizendo assim: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, quer dizer, existe um problema aí que alguém tem que ser perdoado e alguém tem que perdoar, não é? Deixa ali a tua oferta diante do altar. Quer dizer, Jesus não despreza a iniciativa dele de ir lá fazer a sua ritualística, certo? Também Jesus não queria brigar com os judeus, né? Deixa ali a tua oferta e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Então nós vamos estudar direitinho o que Jesus quis dizer com isso. Vocês vão ver, surpreendente. Então vamos ver. Primeira frase dessa fala: reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Reconciliar-se, pessoal, é buscar se pacificar com o outro, é estabelecer a paz, a harmonia nas suas relações, com as pessoas com quem você convive. Quando? Enquanto estás a caminho com ele. Que tempo é esse? Agora, enquanto nós estamos encarnados, agora, enquanto nós estamos vivos, enquanto estamos a caminho, aqui, enquanto a gente ainda se encontra, se convive, pode se encontrar aqui na encarnação, porque a aprendizagem da vida, das dificuldades, o desatar dos nós tem que ser feito agora. E é isso que Jesus nos pede, enquanto estás com ele a caminho. Por quê? Para que não suceda que ele te entregue ao juiz. Quem seria esse juiz? Quem seria esse juiz? O juiz do Supremo? Provavelmente vocês não vão ter tempo para vocês. Não. O juiz que cada um tem dentro de si, que é a sua consciência. A tua consciência sempre vai nos mostrar o que é certo e o que é errado. Sempre vai nos mostrar que a gente deu uma mancada, que a gente magoou alguém. Sempre vai. É só prestar atenção. Que se alguém ficou magoado contigo, ou tu te magoou com alguém, a tua consciência vai te dizer exatamente o que aconteceu. E com a consciência, o que a consciência vai te fazer? Vai te entregar para o ministro. Quem é esse ministro? O ministro, pessoal, aí é a lei de causa e efeito. É a lei de ação e reação. Não é a mesma coisa. O que é? Essa lei é uma lei divina que rege a nossa vida o tempo inteiro. Que na física, aquela matéria da escola, diz que quando a gente faz um movimento, vamos dizer que a gente faça uma força, dá um tapa, um soco em alguma coisa, a gente faz uma força contra alguma coisa, né? Nós vamos receber de volta a mesma força, uma força também em igual intensidade. Isso é lei física, né? Mas moral também é. E nos diz o seguinte, que o que a gente fizer, a gente recebe de volta. Nossa consciência vai nos acusar que alguma coisa está errada. Que alguma coisa a gente desviou o caminho. Mas que caminho? Aquele caminho que nos leva para frente. Para frente, sempre para frente. As leis divinas. Viramos as costas para elas. E a nossa consciência vai nos mostrar. Então, é bom que a gente atenda a consciência, resolva o problema logo, antes que a lei de ação e reação nos dê o retorno, que pode ser muito doloroso. Qual é o resultado? Essa cadeia, que Jesus diz que sejas mandado para a cadeia. Essa cadeia, pessoal, nós podemos encará-la de duas formas. Primeiro, como uma nova encarnação, né? Porque, vamos pensar, todos nós somos espíritos imortais. Hoje nós estamos aqui encarnados.
Nosso espírito hoje vive uma experiência humana dentro do corpo físico, certo? Então, quando nós vamos para o plano espiritual, porque a gente desencarna, vai para o plano espiritual, fica uma temporada e volta. Se a gente tem que fazer aqui, a gente tem que voltar, não é? E essa vida aqui, meus irmãos, é uma vida que não tem liberdade, porque o corpo nos prende bastante, né? Nós não temos a mesma liberdade, a mesma amplidão de movimento. No espiritual a gente viaja na velocidade do pensamento. A gente não precisa da voz e da boca para falar, a gente se comunica pelo pensamento com os outros, então é tudo muito mais rápido, muito mais eficaz. Nosso crescimento também pode ser, se a gente quiser, muito melhor, né? Mais eficiente, não é? Então, quando nós viemos para cá, não pense que todo mundo reencarna feliz da vida. Opa, estou indo. Não é bem assim. Porque aqui nós realmente vivemos experiências difíceis, sempre de provas, sempre de correção de condutas, de sofrimento. E Jesus veio nos ensinar como viver melhor essas temporadas por aqui. Que comportamentos nós temos para encontrar, mesmo durante as fases de dificuldade, a felicidade. Ninguém é obrigado a viver no sofrimento atroz dia a dia, um dia atrás do outro. Não. Quando a gente lê o livro Paulo e Estevão, a gente vê isso em Paulo. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele agradecia pelo sofrimento, porque ele sabia que estava espiando muito do que ele tinha feito antes de descobrir a força que ele tinha dentro dele e o poder de Deus sobre ele. Antes dele cair de joelhos diante de Jesus. Ele era outra pessoa, cruel, difícil, que se transformou e ficou a vida inteira trabalhando para refazer e procurar corrigir tudo aquilo que ele tinha provocado. Então, Jesus nos sugere que, para que a gente não sofra tanto, não leve para o mundo espiritual depois culpas. E não adianta esperar, pessoal, assim, isso é uma coisa interessante, não adianta esperar que o outro, o cara, de repente a pessoa com quem a gente tem uma diferença séria, a pessoa desencarna, né? Foi, graças a Deus, liga dele. Não. As desavenças, pessoal, as mágoas, as dores, os ressentimentos, eles criam fios que nos ligam ao outro, mas são fiozinhos que não tem nem brilho, tá? Eles são escuros, assim, mas são cordões que nos ligam, sempre. Então, se a gente pensa, eu vou ficar longe desse cara, então tu não vê ele nunca, fica lá, mora em outra cidade para não ver. Não pense que estão longe, não estão longe, estão muito perto, ligadíssimos. Se desencarna, aí mesmo que fica, porque aí o espírito tem muito mais liberdade de vir te atormentar. Por isso que Jesus diz: resolve enquanto estás aqui. Faça as pazes, te harmonize com o outro enquanto estás a caminho, enquanto estamos aqui. Essa cadeia, pessoal, também significa a prisão que nós nos colocamos, ninguém nos coloca, nós nos colocamos, tá? Que a nossa consciência nos coloca, pelo que nós criamos para ela, que são conflitos, culpa, fobias, angústias, insegurança, tristeza, aquela situação de raiva que a gente tem às vezes das pessoas, revolta, a gente fica com aquilo no coração, né? A gente não gosta de encontrar aquelas pessoas, ou aquela pessoa que a gente teve uma desavença. Então, isso é uma prisão? É uma prisão terrível. Tu perdes completamente a tua paz para tu viver, tu só está sempre lembrando daquilo. Isso é prisão também. E é uma prisão horrorosa. Jesus não quer que a gente entre nessa, tá? E aí continua dizendo que, em verdade te digo que não sairás de lá, dessa cadeia, dessa teia de angústia, olha,
correntes te amarrando, que são esses sentimentos horríveis que a gente carrega, tá? Não sairá de lá, dessa cadeia, ou não vai parar de encarnar e desencarnar enquanto não resolver tudo. Não vai parar de ter esse sentimento que está sempre preso naquela angústia, naquela tristeza, enquanto não resolver. Enquanto não tiver resolvido a última coisinha. Então, o que Deus pede da gente? O que eu vou fazer então com tudo isso que eu tenho guardado dentro de mim? Não é muito o que Jesus nos pede. Não é muito. Não sairemos do ciclo de reencarnações enquanto nós estivermos vibrando no coração esses sentimentos tão negativos, que são contrários à lei do amor. Nós não chegaremos perto de Deus com um coração desse jeito. Não consegue. A gente não consegue nem rezar direito quando a gente está com o coração muito pesado, tão carregado. Se vocês forem pensar um pouquinho, vocês vão descobrir que é verdade. É nisso que eu gostaria que vocês refletissem, tá? E o que Jesus nos pede? Nos pede que a gente avalie todos esses sentimentos e comece a transformar as nossas condutas a partir do nosso pensamento. Para que os nossos sentimentos se modifiquem e as nossas ações sejam mais positivas também. Tá? E o que Ele quer de nós? Transformação do nosso temperamento raivoso, revoltado, para um comportamento mais manso, mais tranquilo, mais de aceitação e principalmente de mais humildade. Porque o que faz a gente carregar o peso terrível dessas dores não é o outro que deu a mancada conosco. Somos nós mesmos, com o nosso bendito orgulho. Ai, o que feriu o meu orgulho. Orgulho ferido. Quem não sente a história do orgulho ferido? Então o orgulho ferido nos impede de amar. E nós não estamos aqui para outra coisa. Se a gente ama, se a gente tem humildade, a gente nem repara que a gente foi, de repente, poderia se sentir ofendido por alguma coisa. A gente nem dá bola. A pessoa que desenvolveu em si o sentimento da indulgência, que foi questão da palestra da semana passada, que foi uma belíssima palestra, não vai se importar e vai se deixar passar batido. Agora, se nos pegou essa coisa da mágoa, da ofensa, do ressentimento, nós precisamos resolver o quanto antes. Mas pense, não é daqui para fora. Por exemplo, se essa irmã me magoou, não é só ir lá conversar com ela um pouquinho e sair fora. Não. Joana de Ângeles nos ensina. Já vou falar da Joana de Ângeles, vocês vão ver. Terminar essa parte. E Jesus pede que a gente vá se reconciliar primeiro com o nosso irmão e depois, então, ir lá oferecer, fazer o que tiver que fazer, que é cumprir os rituais. Não é? Muito bem. Então, passando. Nós falamos da encarnação, né? A encarnação é uma prisão. Não pode ser encarada como uma prisão, porque a punição... Olha aqui, ó. Esse é um texto da Gênesis de Kardec. Olha aqui. Normalmente, a encarnação não é uma punição para o espírito. É uma oportunidade. Quer dizer, uma oportunidade extremamente valiosa e importante. Tá? Por quê? Porque é uma condição que faz parte do nosso espírito. Nós ainda somos muito inferiores. Estamos melhorando. Muito, muito rápido, tá? Já estamos com o pé lá no mundo de regeneração. Mas é importante que a gente mantenha o ritmo do trabalho de reforma moral nossa, observando essas questões que nos cercam o tempo inteiro. Se eu sentir raiva, se eu sentir mágoa, se eu me sentir chateada, olhe-se para dentro. Por que eu estou me sentindo assim? Porque o fulano me fez isso. Tá. E eu me senti tão brava, por quê? O cara me ofendeu. Então eu estou orgulhosa. É o meu orgulho saindo para fora, mas o que eu poderia ter feito para evitar isso? Será que eu não provoquei? Será que eu não provoquei lá no começo? Será que eu não tive alguma atitude que provocou? Muitas vezes a gente provoca. Muitas vezes não.
E será que se eu não fiz nada, será que eu preciso estar levando tão na ponta da faca as coisas assim? Será que não dá para deixar para lá e tocar a vida numa boa? Transformar aquela dificuldade, aquele limão azedo, numa limonada para me ajudar? Esse é o grande segredo das pessoas que têm sucesso. Transformam o ruim em instrumentos para o bem. Se une ao inimigo para trabalhar para si mesmo, para a própria evolução, sua e do outro. Sua e do outro. Seguindo. Joana de Ângeles tem um livro, os livros da Joana de Ângeles são psicografados pelo Divaldo Franco, quase todos, né? Ou todos. E ela diz muito sabiamente no livro Triunfo Pessoal, diz assim, nos diz que esses adversários que nós temos, que a fala de Jesus fala, os piores não são os externos, que são as pessoas com as quais a gente convive, que a gente se conflitua e depois fica com mágoa, com raiva, com culpa ou sem culpa, não é? Não são os piores. Os mais importantes, os mais graves, são os nossos inimigos, nossos adversários internos, aqueles que nós levamos aqui, ó, no coração, que são os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos negativos que nós mantemos, às vezes, quase sempre, uma vida atrás da outra. A gente tem retornado, de acordo com os espíritos que informam, nós temos repetido há milênios os mesmos erros. Aí eu estava pensando em exemplos para a gente colocar isso, né? Eu me lembrei daquilo que se usa muito falar assim, vou fazer isso porque todo mundo faz, isso é tradição, isso sempre se fez. Os erros são erros enormes que são tradição. E às vezes porque a minha mãe fez, a minha avó fazia, ela ensinou a minha mãe, a minha bisavó, a minha tataravó, e assim vai, as famílias. Isso é uma tradição familiar, às vezes repetindo os mesmos comportamentos, quase sempre de muito orgulho, né? Somos melhores de todos porque somos isso, porque somos aquilo, porque fizemos isso. Fizemos quem fez? Alguém há 1000 anos atrás. E tu carregas aquilo como se fosse tu mesmo. Opa! Né? E aí muitas coisas são erradas, serviu para 1000 anos atrás e não para hoje. E eu continuo fazendo errado, continuo prejudicando os outros e não mudo. Joana de Ângeles ensina que se faz necessária a paz interior, íntima, a reconciliação com o adversário, isto é, com esses referidos atos, com esses pensamentos, essas atitudes de morte até, né? São perturbadores, que sacodem a gente, mexem com a gente o tempo inteiro, né? E ela diz que a gente tem necessidade, que a gente vai jogar melhor se a gente transformar tudo isso em agentes de progresso e renovação, mediante as quais nós vamos trocar toda aquela situação de sentimentos, pensamentos ruins, negativos, comportamentos negativos, que desequilibram a nossa vida, mas em nome de minha mãe fazia, eu não posso, tem que fazer a mesma coisa, né? Minha avó, minha bisavó, a vida inteira, né? Nós vamos transformar tudo isso em elementos de equilíbrio, de bem-estar, de saúde para nós. Porque essas mágoas, esses sentimentos, culpas, isso nos deixam doentes, doentes do físico, porque o espírito está doente e isso reflete aonde? Reflete no físico, nos nossos pontos mais fracos do nosso organismo. É ali que vai ficar. O sintoma vem e vem. E às vezes a gente nem repara, nunca senti nada, de repente estoura uma bomba ali. Não é? É tanto guardado, pessoal. Tanto guardado. Então, a Joana de Ângeles propõe essa mudança. Para que a gente encontre, enfim, a felicidade aqui ainda. Aqui na Terra transitória. Nesse lugar que a gente só fica um tempo e depois a gente volta. Mas a gente volta melhor. E chega lá melhor também.
Tem uma frase do Gandhi, Mahatma Gandhi, aquele religioso indiano. Ele fala assim, ó, que o teu inimigo, tanto faz esse inimigo físico quanto aquele inimigo que está aqui dentro, tá? O teu inimigo se renderá, ele vai baixar a guarda, vai cair de joelhos. Não quando a força dele se esgotar, quando ele estiver tão cansado que ele vai se entregar porque não tem ele, não. Vai ser assim. Mas quando o meu coração, quando o teu coração se negar a brigar, quando o teu coração se negar ao combate, então as coisas vão se resolver. Então, só existe briga, luta, quando os dois querem. Quando a gente se eleva moralmente, através do autoconhecimento, da oração, do zelo para consigo mesmo, daquele cuidado que tem contigo mesmo e com o outro também. Nós somos responsáveis um pelo outro, pessoal, não esqueçamos disso. Quando a gente consegue atingir esse nível de se negar a brigar, porque a gente sabe que não vai adiantar nada, isso é indulgência. A gente está conquistando uma virtude maravilhosa. E no momento que a gente conquista a virtude, a gente não perde mais. Não é que nem um bem que a gente luta, trabalha, vai lá, compra, bota lá. Isso a gente pode perder a qualquer momento. Agora, uma virtude conquistada, meus irmãos, não perde. Vale a pena. E antes, eu pensando num bom exemplo para dar para vocês, daquelas situações de manter tradições de comportamentos, né? Nós podemos pensar em muitos exemplos. Certamente cada um de vocês tem um. Quando vocês deitarem a cabeça no travesseiro, vocês vão raciocinar hoje, vão refletir sobre isso, né? Peguem o capítulo 10 do Evangelho, leiam esse capítulo 10 inteiro. É pequeno e muito importante, muito rico, muito simples de compreender. Façam isso, meus irmãos. Não fiquem só assim limitados, né, e contentes com esse pouquinho. Quando eu pensei muito na coisa da tradição dos comportamentos, né? Aí eu achei, lá na evangelização infantil, uma lenda africana muito importante. E eu descobri que ela é usada pelos administradores de recursos humanos em muitos encontros promovendo autoconhecimento, motivação, né, nas empresas. Então eu disse, nossa, o exemplo é perfeito, vocês vão ver. Como nós temos comportamentos que se repetem. Quer ver um? Os preconceitos. Os preconceitos são preconceitos. Nós julgamos alguém, alguma coisa, algum evento, alguma empresa, alguma cidade, algum país, uma pessoa que é o nosso irmão. Não esquecendo que todos somos irmãos, né? Todos somos irmãos. Nós julgamos pelo que vemos. A gente reza e diz, ai Senhor, que eu possa compreender mais que ser compreendido. Será que eu estou buscando compreender aquele irmão que me magoou para saber por quê? Às vezes ele está tão doente, mais do que eu. E eu estou ali julgando, né? Deixando a coisa pior em vez de melhorar. Por quê? Preconceito. Ah, isso ali eu não sei de onde, só podia ser isso. A gente fala isso, né? Esse dia eu briguei com um que estava criticando os argentinos. Só podia ser argentino. Meu Deus, o que ele fez para ti? O que os argentinos fizeram para nós? Nada. Eles são arrogantes e a gente não é? Então, não se pode alimentar essas coisas antigas que vêm, né? Vêm. E os filhos vão vendo e vão, né? E vão perpetuando conflitos que, na verdade, não tem nem fundamento. Então, essa historinha é perfeita. É o sapo e a cobra. Olha só. Era uma vez um sapinho que encontrou um bichinho comprido, fino, brilhante e colorido deitado no caminho. Alô? O que é que você está fazendo estirada na estrada? Estou me esquentando aqui no sol. Sou uma cobrinha. E você? Um sapo. Vamos brincar? E eles brincaram a manhã toda no mato. A cobrinha e o sapo. Vou ensinar você a pular.
O sapinho disse para a cobrinha. E eles pularam a tarde toda pela estrada. Aí a cobrinha falou assim: vou ensinar você, o sapinho, a subir na árvore, se enroscando e deslizando pelo tronco. E eles subiram. Aí brincaram a tarde inteira. E lá pelas tantas ficaram com fome. E foram embora, cada um para sua casa, prometendo se encontrar no dia seguinte, para continuar brincando. Aí, tão queridos, cada um olhou para o outro e falou: obrigada por me ensinar a pular. Aí o outro respondeu: obrigada por me ensinar a subir na árvore, que o sapo não sabia subir em árvore. Muito bem. Em casa, o sapinho mostrou para a mãe que sabia rastejar. Quem ensinou isso para você? A cobra, minha amiga. Cobra? Você não sabe que a família da cobra não é gente boa? Eles têm veneno. Você está proibido de brincar com cobras. E também de rastejar por aí. Não fica bem. Não fica bem. Essa palavra é boa. Isso eu já ouvi também. Não fica bem. Em casa, a cobrinha mostrou à mãe que sabia pular. Cada um tinha aprendido uma coisa nova super importante, pensa. Aí, a mamãe sapo olhou, a mamãe olhou e disse: a cobrinha, né? Quem ensinou isso para você? O sapo, meu amigo. A cobra ficou horrorizada. Que besteira! Você não sabe que a gente nunca se deu bem com a família do sapo? Da próxima vez agarre o sapo e ó, nhoque. Bom apetite. A cobrinha ficou horrorizada. E para de pular. Nós cobras não fazemos isso. No dia seguinte, cada um ficou na sua. Eles tinham prometido se encontrar, né? Para brincar. Cada um ficou na sua. Se olharam, chegaram perto e falaram assim: acho que eu não posso rastejar com você hoje, o sapinho. Aí a cobrinha olhou, lembrou o conselho da mãe e pensou: se ele chegar perto, eu pulo e devoro ele. Mas aí, o que é isso? São os instintos, né? Instintos. E também aquelas mensagens antigas que a gente tem dentro da gente. Aí os dois lembrou-se da alegria da véspera, a cobrinha, e dos pulos que aprendeu com o sapo. Suspirou fundo, deslizou para o mar e foi embora. Não fez nada. Daquele dia em diante, o sapinho e a cobrinha não brincaram mais juntos, mas ficavam sempre no sol, pensando no único dia em que foram amigos. Vejam, isso é uma reconciliação. Vejam, eles não brigaram, eles não se acusaram. Lembraram do que as mães falaram, mas preferiram ficar neutros. Foi tão bom, né? A gente se entendeu, a gente passou um dia tão bom, aprendemos tanto um com o outro. Vou ligar? Vou comer o sapinho? Vou jogar veneno no olho da cobrinha? Para quê? Para quê? Para estragar tudo? Não vou ter um amigo, não vou aprender mais nada. Essa é a nossa posição diante das pessoas. Neutra, deixa cada um com as suas coisas. Aquilo serviu para a cobrinha e para o sapo um dia, serviu. Naquele momento, vamos nos colocar no lugar deles, tá, pessoal? Ninguém é cobra, ninguém é sapo aqui, né? Mas a gente pode se colocar com isso na cabeça e pensar: quantas vezes eu segui comportamentos viciados na vida, sem nem pensar se isso valia a pena, sem nem ter uma coisa raciocinada que me levasse a um bom caminho. E como a gente se afasta dos outros pelo preconceito, como a gente nega o bom, o belo da vida por preconceito, porque alguém disse, sempre foi assim, sempre foram assim. Isso a gente ouve muito. Não são, não foram. Um ou outro é, como nós às vezes também somos negativos uma outra vez. Nós também prejudicamos os outros de vez em quando.
E assim como a gente precisa do perdão do outro, da indulgência do outro, nós também precisamos ter essa situação de neutralidade, de deixar passar, de ficar só com as coisas boas que o outro tem e perdoar essas ofensas. Nos harmonizar com os irmãos, mas antes, aqui dentro de nós, acostumar o nosso pensamento e o nosso sentimento a ficar no lado do bem, que nem o sapinho e a cobrinha, para não serem forçados a serem corrigidos o tempo inteiro pelos pais. Eu fiquei pensando, puxa, mas uma criança, como é que é? Claro, a criança ficaria numa situação de neutralidade para não brigar com a amiga e ficar se afastando, sem criar raiva, sem criar problemas, sem ofensa. Tu é uma cobra, insuportável, né? Podia se xingar, né? Minha mãe disse que não presta, podia, né? Isso acontece conosco. Bem que meu pai falou que tu não prestava. Não tem essas situações? Existem. E não tem nada a ver. As pessoas estão sempre se transformando e as pessoas são muito também do que a gente não vê. Meus irmãos, perdoe. Se reconcilia com alguém. Se reconcilia com as pessoas com quem tu tem mágoa. Se reconcilia contigo mesmo aqui dentro. Esse monte de mensagens negativas que nós carregamos por tanto tempo, né? Ama. Como você gostaria de ser amado. Esse amor, pessoal, é o respeito, é a bondade do tratamento. Como a gente gosta de ser tratado. Faça somente pelo outro o que tu gostaria que fizesse por ti também. Como tu gostaria que fizesse por ti. Faça isso. Não espera do outro. Não espera. Cada um vai no seu ritmo. Não é? A gente precisa respeitar. Quem pega o limão e se azeda. A gente faz uma limonada gostosa, fica refrescando. O outro que fica lá mergulhando na limonada para se queimar. Né? Então, deixa cada um com a sua história. A gente cuida da gente. Vamos cuidar melhor da gente. Cuidar daquilo que está aqui dentro. Limpando. Para que a gente possa definitivamente se colocar diante de Deus, diante do altar, diante de Deus e se conectar com Ele. Tem o espírito puro, purificado, limpo, de dor, de mágoa, de tristeza, a gente chega lá mais rápido. A gente consegue escutar Deus dentro da gente. Foi isso que Jesus quis dizer. Vai lá, se faxina primeiro, depois vem aqui fazer tua oferta. É isso. É isso, meus irmãos. Que nós possamos trabalhar essas sementes dentro de nós e termos uma semana melhor, mais alegria, possamos planejar a nossa vida melhor de hoje em diante, porque todos nós certamente temos muito a perdoar e muito a sermos perdoados.